Olá, eu sou Elisângela Ferreira, juntamente com a Cleide e o Bruno, vamos estudar a elaboração do Master Plan Infração Urbana da cidade de Natal. Sobre a elaboração do Master Plan, disse que é um conjunto organizado de decisões tomadas por uma pessoa ou um grupo de pessoas sobre como fazer algo no futuro. Sobre a identificação do nosso espaço, o recorte a ser estudado fica na zona ZPA 07, dita do Forte dos Reis Magos. Nós identificamos e também identificamos os espaços livres da fração urbana a estudar. Na nossa fração urbana estudada, as áreas livres, elas se encontram nos bairros de Santos Reis, Rocas, Ribeiras, Praia do Meio, Areia Preta. No bairro de Santos Reis, percebemos que temos um maior espaço livre, uma área livre, próximo ao Forte dos Reis Magos. Também podemos encontrar nas Rocas a área onde se encontrava a antiga Petrobras. Nas áreas da Ribeira e das Rocas, vemos que os espaços livres eles se encontram mais entre ruas. Percebemos isso que são áreas ambientalmente mais frágeis e de menor renda familiar, comparada com a área de Areia Preta. A área de Praia do Meio, apesar de ter mais áreas livres, ela também se encontra em um ambiente muito frágil em comparação à Areia Preta, que temos uma faixa de orla marítima com bastante espaço livre e os espaços entre as ruas, eles são maiores. Vale salientar que as áreas livres identificadas, elas são tanto áreas livres públicas como áreas livres privadas, da macroescala estudada. Sobre a elaboração do nosso Master Plan, nós atribuímos o conceito agregar, sobre identificar o espaço nas zonas EPA 07, Z03 e equipamento urbano. No nosso mapa, ficamos responsáveis do mapa NOLI, podemos perceber uma vasta área de adensamento na zona das rocas e uma área menos adensável nas áreas de areia preta e praia do meio. Vemos que nessas áreas, como já dito anteriormente, elas são áreas mais frágeis em relação ao ambiente e também à renda familiar dessas pessoas. Assim como o mapa NOLI, os mapas de gabarito, mapa de hierarquia de vias e o mapa de uso e ocupação do solo foram de suma importância para podermos fazer análise do local, da fração urbana estudada, para assim elaborarmos os recortes de estudos para a elaboração do nosso Master Plan. Sobre as propostas de intervenções, a gente trouxe duas fotos da Avenida Café Filho, da Praia dos Artistas, onde a gente tem a situação da orla na década de 60. E trazemos também o seguinte conceito, concebido por Souza e Assis, em que o espaço público é dito como a expressão do lugar de experiência humana em seu ato mais espontâneo. Ele se faz cenário essencial para integrar o desenvolvimento da dinâmica social, uma vez que é o terreno onde as práticas sociais se exercem, a condição necessária para que elas existam e o quadro e que as delimita e lhes dá sentido. Ele figura como os locos da cidadania ao estabelecer um sentimento de pertencimento a um grupo ou território, com o objetivo de assegurar direitos e deveres de cada indivíduo. Na nossa proposta de intervenção, percebemos que existiam ciclovias já existentes na Avenida Governador Silvio Pedrosa, na Avenida Presidente Café Filho, na Avenida da Ponte Newton Navarro e na Rua Professor José Melquiades. Para que as nossas áreas de intervenção elas se conectassem, utilizamos essas faixas, essas ciclovias, e conectamos a Avenida Silvio Pedrosa a Presidente Café Filho, a Café Filho com a Ponte Newton Navarro, e na Rua Professor José Melquiades, traçamos uma ciclorrota, uma rota para que chegue à nossa segunda área de intervenção. Na segunda área de intervenção, a nossa ciclorrota, ela passa pelas ruas Coronel Flamínio, Engenheiro José Gonçalves, Avenida Duque de Caxias,
A esplanada Silva e Jardim, que é onde se encontra, ao final, a nossa segunda área de intervenção. A Rua Felino Elísio, que é paralela à nossa área de intervenção. Chegamos à Rua General Gustavo Cordeiro de Faria. Vamos em direção à Rua Miramar. Na Rua Miramar, pegamos a Rua Capitão Mor Gouveia, que vai desembocar na Avenida Café Filho. Sobre as escalas de ação, de atuação como modelos de regeneração urbana, nós escolhemos como proposta de intervenção um primeiro recorte que fica na praia de Areia Preta, onde nós temos, conforme a imagem, a visual geral oeste. Conforme a proposta, usamos a Ponta do Morcego como um espaço para educação ecológica e eventos. Esse primeiro mapa de intervenção, ele atinge um raio de 500 metros, na escala 1 para 5.000. Nesse recorte, nós podemos ter a noção de como o nosso espaço será totalmente destinado para a proposta. Então, temos um espaço para paraciclo, espaço para ciclovia, espaço para jardim, uma grande área com tendas para eventos de educação ecológica. Temos também uma disponibilização de mirantes e um espaço para caminhada. Seguindo a proposta de educação ecológica, trazemos como sugestão algumas árvores e vegetação nativa da nossa região, tal como a palmeira imperial, o urucum e a pata de vaca. Sobre a visual parcial leste do primeiro recorte a ser estudado, nós temos as cenas ou cones visuais paisagísticos que vão fazer parte da exuberante orla marítima a que se destina o nosso empreendimento. Ainda de acordo com Souza e Assis, no espaço público se realizam as relações sociais em todos os níveis, diferenças, ostentações e privilégios desaparecem, dando lugar a uma mistura de pessoas que assistem a esse espetáculo, ao mesmo tempo em que são também atores, peças fundamentais no decorrer do cotidiano. Nesse sentido, nós viemos com um segundo recorte de proposta de intervenção situado no bairro da Ribeira, limite com o bairro das Rocas. Nessa proposta de intervenção, nós nos utilizaremos de um equipamento urbano público, em que faremos um centro de inclusão digital na mancha rosa que podemos verificar na imagem ao lado. A comunidade do bairro e seus circunvizinhos terão a oportunidade de se incluírem digitalmente de forma gratuita e serem capacitados a atuarem, prestando serviços para as demandas existentes no mercado local. Conforme o Centro de Inclusão Digital, nós teremos várias adequações. Uma delas seria a adequação de vias para recebimento de equipamentos, elaboração de projeto paisagístico, no caso, plantio de árvores nativas, que ficaria num espaço livre, ao lado do empreendimento, modal de transporte a ser incluso na fachada principal do equipamento, no caso, modal de ônibus, e revitalização do passeio público. Ainda seguindo a pegada ecológica, escolhemos, mais uma vez, alternativas locais da nossa vegetação, como a sapucaia, a carnaúba e, novamente, a pata de vaca. Escolhemos a pata de vaca de pequeno porte, que pode ser plantada em diversas vias de toda a extensão do nosso trajeto, tanto das vias em que serão inseridas as ciclovias e as ciclorotas. A carnaúba, ela é uma vegetação de médio porte, na qual também muito característica da nossa região, que lembra as palmeiras das regiões litorâneas. A sapucaia é uma vegetação, uma árvore de grande porte que traz sombreamento para essa região e que será de proveito para o Centro de Inclusão Digital, trazendo sombra e vegetação à intervenção. Sobre o terceiro recorte de proposta de intervenção, nós temos a pré-estabelecida projeto do hotel, que fica localizado na Praia do Meio. Sobre o diagnóstico sobre o terreno. Ele está inserido na zona bioclimática 8. As características é de clima tropical chuvoso quente, com verão seco e altos índices de radiação solar, a média de temperatura de 27 graus, umidade relativa do ar em torno de 77%, e os ventos com orientação leste, sudeste e sul, a depender da época do ano, que varia de 2 a 4 metros por segundo.
Conforme o mapa de situação ao lado, nós temos a situação dos ventos direcionados e o posicionamento do nascer e do pôr do sol. Sobre estudo preliminar para implantação de volumetria, nós fizemos as projeções de sombras do solstício de inverno, verão e equinócios de todo o período do ano. Com a simulação do arquivo SketchUp, nós temos uma previsão de como ficaria a situação do nosso prédio de sombreamento durante todo esse ano, conforme os estudos direcionados com a carta solar de Natal. Sobre o comportamento dos ventos alísios, nós fizemos uma simulação em que temos o direcionamento dos ventos, realmente leste, sudeste e sul, o comportamento delas em torno da área do recorte estudado. Sobre a topografia, ela influencia diretamente no gabarito da edificação. No nosso caso, nós fizemos um cálculo prévio, que vai do ponto P, que fica a 100 metros do Hospital Neuf Lopes, até o centro do nosso terreno em questão. Esses cálculos chegaram a um cálculo de gabarito máximo aproximado de 15,5 metros. Com essa noção de gabarito, nós temos como prever e explorar a edificação do hotel. Sobre paisagismo e áreas verdes, nós vamos nos utilizar do nosso conceito, né? Pretendemos agregar área verde a fim de proporcionar um conforto térmico, lumínico e acústico no seu entorno. Nós trouxemos algumas imagens para adequar, nós pensamos em construir de revitalização daquela área, que realmente no diagnóstico que fizemos, encontram-se alguns pontos, alguns trechos com má conservação. E pretendemos fazer essa manutenção e gestão para sempre estarem conservados e agradável ao público que chega, que nós iremos agregar todo o conhecimento a respeito do hotel. Aqui sobre o hotel, a gente tem índices urbanísticos preliminares, né? A gente ainda está em desenvolvimento, então a gente tem uma área total do terreno de 9.450 metros quadrados, né? A área construída prevista é de 12.276 metros quadrados, tendo nessa área a circulação externa de 1.831 metros quadrados, né, que são as calçadas, um restaurante com 450 metros quadrados, espaço para eventos, que é um auditório e um espaço aberto para eventos de 1.735 metros quadrados, o estacionamento no subsolo semi-enterrado, com 2.500 metros quadrados, quantidade de unidades previstas de hospedagem é de 120 unidades, as vagas de estacionamento para o hotel e para o auditório, né, da parte de eventos, seriam de 130 vagas, né? Essa é a previsão que tem para esse hotel, que vai ser em 4 pavimentos, né? Um subsolo semi-enterrado, o térreo, que aqui a gente tem um zoneamento preliminar do pavimento térreo, onde a gente teria um grande espaço para eventos, espaços comerciais aqui na frente, o restaurante, espaços de estacionamento no entorno do edifício e acessos de veículos, acessos de pedestres e circulação, né? E as áreas de apoio do edifício, né? Que estão aqui dispostas nessa cor que é amarela. O rosa está como comercial, né? O verde, por exemplo, está como uma vegetação permanente na área externa. No pavimento tipo, a gente tem as áreas em rosa como sendo as dos apartamentos, né? São 2 andares, 2 pavimentos com essa configuração. Esses espaços seriam os dos apartamentos, que têm virados para o mar ou sem varanda para o mar, e será uma piscina elevada com vista para o mar e um bar. Então, essa é a planta preliminar do pavimento térreo, né? A gente tem o acesso aqui pela Avenida Café Filho, o acesso para embarque e desembarque de veículos também e ônibus, né? E o acesso de pedestres, né? Já que aqui vai ser o lobby, recepção,
a parte comercial do hotel também está situada nesse lado aqui. No lado oeste, a gente tem a cozinha, a lavanderia, toda essa parte de serviço aqui situada no lado oeste, né, lado do pôr do sol. E nesse outro lado, nesse outro extremo, a gente tem a área de eventos, né, que tem o auditório e esse pátio para eventos. Aqui embaixo a gente tem outros ambientes, como academia, sala de jogos e o restaurante aqui, que fica com a vista aqui, né, de frente para a avenida, e zoneamento aqui desse serviço. E isso ainda é preliminar, né? A gente ainda está em estudo, né, em desenvolvimento. Então, e a área da piscina, né, no primeiro pavimento, vai ser também voltado para o lado sul, né, e também com essa visual para a orla. Né? As piscinas que vão ficar no primeiro andar vão ficar com essa visual. Aqui a gente vai mostrar as unidades de apartamento, do apartamento tipo. Esse daqui é o padrão, que vai ser com 2 camas de solteiro, que podem ser juntas e formar uma cama de casal. Então, aqui é um dormitório com área de total útil de 23 metros quadrados, né? Com esse hall, guarda-roupa, cama aqui, essas 2 camas, banheiro e a varanda, né? Com vista para o mar, com essa mesinha. No nosso mobiliário, nós sugerimos na varanda um conjunto de mesa e cadeiras em fibra sintética e alumínio com tampo em granito, já pensando nas intempéries do lugar, tanto questão de ventilação, de luz solar e as intempéries marítimas. Na mesa de cabeceira, nós optamos por uma mesinha branca, nosso ambiente ficou um ambiente mais clean, 2 camas box de solteiro, a mesa de trabalho, com uma cadeira branca também, com um frigobar embaixo, a TV encostada na parede, e essa bancada de apoio tanto vai servir para que o hóspede ele possa tanto colocar os seus pertences, como também o guarda-roupa ao lado, que ele estará à disposição do cliente com algumas divisórias e espaço para a mala. No banheiro, utilizamos uma bancada em granito e uma prateleira em granito também em Ceará, com um box de vidro temperado de 10 milímetros. Aqui a gente tem a distribuição dos apartamentos, né, um ao lado do outro. A gente dispôs eles aqui espelhados, né, esses que são iguais, eles são espelhados para fazer um melhor aproveitamento dessa parede hidráulica, né, já que a gente coloca o banheiro um por trás do outro e tem esse aproveitamento maior da parede hidráulica, né? Então, uma economia de material, né, e também a facilidade de manutenção. E, além disso, a gente colocou essas portas recuadas em relação ao corredor principal, ao hall, né, o que dá uma certa privacidade para o hóspede que vai estar acessando, né, que vai estar tendo acesso a esse quarto. Aqui, a unidade acessível, a gente dispôs, de acordo com a NBR 9050, né, as dimensões ideais de layout, de mobiliário para que uma pessoa possa utilizar nessa condição. Então, como é possível verificar, ele tem uma área que dá para ele fazer um giro de 360 graus com sua cadeira, né, que tem um raio de um diâmetro total de 1,5 m, ao lado da cama. Dentro do banheiro também ele tem essa mesma possibilidade de circulação, além das barras de apoio para transferência da cadeira para o vaso e também da cadeira para a cadeira de banho, para esse apoio, né? Então, todo o mobiliário desse ambiente aqui é pensado em uma pessoa nesta condição. Além disso, a porta do banheiro também abre para fora, né, com abertura mínima de passagem de 80 centímetros, para que permita essa circulação em todos os ambientes desta unidade, deste quarto. Aqui está o detalhe dele com as dimensões, todas as dimensões desse quarto. No nosso projeto arquitetônico, nós vamos trazer uma intervenção artística do artista plástico Atos Bucão. E nesse painel conceitual que ele traz, ele tem elementos de composição de arte que será exposto no início do nosso hotel.
E ele também traz o sentido do nosso conceito, que é agregar, que vários elementos eles estão se unindo e se agregando um ao outro e formando uma única unidade. É isso, são essas as nossas referências. Obrigada.